O coronavírus é do diabo. Será mesmo? Vamos pensar biblicamente? Quando olhamos as Escrituras, quem trouxe o dilúvio? Quem derramou fogo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra? Quem enviou as 10 pragas sobre o Egito? Quem venceu aquelas 8 nações por meio de Josué? Quem disciplinou o povo de Israel já na terra prometida, na época dos juízes, porque tinham desobedecido ao Senhor e à sua aliança? Quem trouxe Nabucodonosor para levar o povo de Israel ao cativeiro babilônico, sendo profetizado 200 anos antes pelo profeta Isaías e ratificado pelo profeta Jeremias? Quem disse que destruiria aquele templo e que ali não ficaria pedra sobre pedra em Mateus capítulo 24? Quando olhamos para o livro de Apocalipse, quem abre os selos? Capítulo 6, e viu o Cordeiro abrir o primeiro selo. As trombetas, elas estão diante do Senhor e são tocadas pelos anjos do Senhor, segundo a ordem do Senhor. É interessante, elas não estão na mão do diabo, elas não estão na mão dos demônios. Quem desata nos selos os 4 cavaleiros é o próprio Senhor. No cinturão de quem balança as chaves da morte e do inferno? Não é porventura nas mãos poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder? Veja, tudo isso está nas mãos do Senhor da glória. Ele, diz o livro de Apocalipse, matará com o sopro da sua boca o diabo, os demônios, o falso profeta, o anticristo, as bestas e todas as nações. Aquela estátua de Nabucodonosor, do sonho dele, quem a destruiu? Não foi porventura uma pedrinha cortada sem auxílio de mãos humanas e que bateu naquela pedra e destruiu todos aqueles reinos? Os babilônicos, medo-persas, gregos, romanos. E aquela pedrinha enche toda a terra. Não é o Senhor o dono de todas as coisas? Veja, quando olhamos as Escrituras Sagradas, vemos que é a mão de Deus, vemos que é o próprio Deus que está agindo em juízo sobre as nações. Mas a pergunta que nós fazemos é: como um Deus bom e santo pode emitir juízo? Justamente porque Ele é bom, justamente porque Ele é santo. Então Ele chama as nações ao arrependimento. Ele convoca as pessoas, as cidades, a se arrependerem e voltarem para Ele. Veja, Ele poderia ter feito não 10 pragas, mas uma única, e destruir a maior nação daquela época de uma única vez. Imagina a demonstração de glória, poder, força, soberania sobre os deuses egípcios e sobre toda aquela nação, a maior nação, o maior exército do mundo naquele então. Mas ele processualmente vai chamando aquela nação ao arrependimento até um golpe final. Por isso que a vinda do Senhor é como as dores da mulher que está de parto. Ela é processual. O livro de Amós é muito importante, o capítulo 4, eu sugiro que você leia esse livro, especialmente esse capítulo. Vai mostrar que Deus, Ele tira a comida do povo, Ele emite pragas, Ele levanta os inimigos, e abaixo de cada uma dessas sentenças processuais que vão acontecendo, tem uma constatação terrível: e não se arrependeram, não se converteram ao Senhor. E a mesma coisa que acontece no livro de Apocalipse. Quando você olha o capítulo 9, o capítulo 16, você vai ver essa expressão: os juízos vão vindo. E o texto vai dizer: e não se arrependeram.
da sua idolatria, da sua feitiçaria, dos seus assassínios, da sua imoralidade. Nós vivemos num mundo, numa sociedade sobrecarregada, mergulhada em corrupção, em imoralidade, na mentira, na violência. E Deus não julgaria tudo isso? E Deus olharia tudo isso imparcialmente, indiferente? Ele não seria santo, não seria ele Deus. Então, ele chama por meio dessas disciplinas, desses eventos, dessas pragas, dessas pandemias, toda a nação ao arrependimento. Esse é o ponto de Deus é que ele chama as nações ao arrependimento. A disciplina do Senhor não é para destruição, é uma disciplina. Ele está chamando as pessoas ao arrependimento, a voltarem-se para ele de todo o coração. Essa é a principal razão das disciplinas. Antes da pandemia, a maioria das pessoas estava vivendo como se a morte nem existisse, caminhando pelo caminho espaçoso, porque entraram pela porta larga, e estão indo em direção à destruição, disse Jesus. E a pandemia freia, abre os olhos, faz refletir, é oportunidade para se pensar na eternidade, pede-se oração, volta-se para Deus, pensa-se em Deus. Então, a pandemia é a mão de Deus, chamando a sua vida, a sua família, essa nação, o mundo inteiro ao arrependimento, chamando a sua igreja ao arrependimento. A igreja, como diz o livro de Apocalipse, que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, uma igreja que vive um estado pleno, profundo, maravilhoso de arrependimento, completamente voltada para Deus, santificada, como diz o mesmo texto de Apocalipse, uma igreja que está vestida do sol, da glória de Deus. É isso que Deus deseja fazer, é voltar a sua igreja para Ele mesmo, mostrar quem de fato é um cristão ou não. Você sabia que dos frequentadores de igreja nos Estados Unidos, 30% deles, dos frequentadores assíduos de igreja, 30% deles, durante toda a pandemia, não assistiu nenhum culto presencial ou online. A figueira balançou. Nós estamos vendo quem é um cristão de verdade ou não. Então, diante de tudo isso, querido, como você pode dizer que a pandemia é do diabo? Como você vai entrar por essa mentalidade e você mesmo está contradizendo as Escrituras e anulando o próprio objetivo da pandemia, que é voltar o coração das pessoas a Deus, o seu próprio coração? Porque se é um ataque do diabo, eu não tenho que me arrepender. Eu vou me arrepender de quê? Estou debaixo de um ataque do diabo, é uma batalha, é uma guerra, não tenho que me arrepender. E simplesmente vou orar pelas pessoas, para que elas sejam curadas e livres do coronavírus. O que de fato até aí é importante, mas mais importante é a salvação delas, é a salvação eterna dessas pessoas, elas voltarem para Deus. Esse é o objetivo de Deus. E aí o que vemos? Aquelas atitudes extremamente infantis, muitas vezes partindo de líderes, homens, que deveriam mostrar um exemplo, o domínio das Escrituras, começam a ungir as entradas e saídas da cidade, dizendo: aqui o coronavírus não entra. E eles acabam de dizer isso e o coronavírus já está dentro da cidade. Será que Deus nos chamou para isso? É isso que Ele nos chamou? Ou nos chamou a pregar o Evangelho? E a primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos. É a primeira palavra que sai dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira palavra do Evangelho. É a primeira palavra nos lábios de João Batista. E deve ser a primeira e a constante palavra da igreja: voltem-se para Deus, porque Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens os seus pecados. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Aquele que vai estabelecer seu trono branco e vai julgar um por um os vivos e os mortos na sua segunda vinda, segundo as suas obras. Ele virá. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. E nós, como igreja, devemos iminentemente pregar o Evangelho. Falar de consolo, sim. Orar pelas pessoas, sim. Pedir cura, sim. Porque o nosso Deus é vivo. Mas em primeiro lugar, e o mais importante, é chamar as pessoas ao arrependimento. É falar da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, da salvação eterna. O coronavírus é a mão de Deus. É a mão de Deus chamando a mim e a você. Chamando a sua igreja. Chamando os nossos familiares. Chamando a nossa cidade. Chamando o nosso país e todas as nações ao arrependimento.